Senhor presidente, só um minuto. Okay. Senhor presidente, senhores deputados, desculpe, o uso do cachimbo faz a boca torta, né, que eu passei 3 mandatos na Câmara. Mas, senhores senadores e congressistas, essa emenda eu peço uma especial atenção, porque ela, de fato, mostra a disposição que este governo precisa ter para transmitir a mensagem correta à sociedade. Todos os estudos que foram divulgados de forma independente e também pelas nossas consultorias mostram que o resultado desse pacote fiscal, e vejam, o PLP não tem impacto no primário, que acabamos de votar, né? Há uma possibilidade de diminuição da dívida pública. Todos os estudos mostram que a sinalização são 20 bilhões para o próximo ano e 20 bilhões para o ano subsequente, 40 bilhões. Nós estamos literalmente enxugando gelo, porque apenas a variação da taxa Selic em função da falta de segurança que esse governo proporciona à população brasileira, à economia como um todo, vai permitir que o país gaste em juros da sua dívida quase 200 bilhões de reais. 40 para 200 bilhões, façam a conta. E essa insegurança se dá principalmente pela forma como o governo se comporta na concessão de subsídios, no aumento de despesas sem a contrapartida de receita, no populismo fiscal exacerbado, buscando resgatar uma credibilidade perdida junto à população brasileira, que rejeita a forma como esse governo trata a administração pública e as contas públicas, a rejeição natural de entender que todo o legado que foi construído ao longo dos últimos anos está sob ataque deste governo. Então, é um somatório de situações que nós só podemos combater não com discursos, não com palavras vazias, mas com ações concretas, efetivas. E peço a atenção dos senhores que o destaque, ele permite que nós possamos, por exemplo, revogar esse sistema de bandas na questão do resultado primário. Eu tentei, inclusive, discutir esse item dentro da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa variação significa 30 bilhões de reais. Ora, se o governo permite que o déficit varie, aponta que vai ter déficit zero e diz que varia até 0,25% do PIB, não está falando em déficit, está enganando, é aquela teoria do elefante embaixo do tapete. São 30 bilhões que nós podemos, só atingindo o centro da meta, resolver em 2025, mais do que os 20 bilhões que o governo preconiza. Em caso de não cumprimento da meta, neste ano, para o ano subsequente, que as medidas do artigo 167A da própria Constituição Federal sejam aplicadas em continente, evitando aumento salarial, novas contratações, enfim, aquilo que um governo não pode fazer se está devendo. Estamos falando de pelo menos 20 bilhões de reais do anúncio do medida provisória que virá já nessas contratações. Que o crescimento das despesas vinculadas à dívida pública não possam crescer acima, no máximo, do arcabouço fiscal, que é 2,5%, se a relação dívida-PIB ultrapassar 77%. E, senhores, eu estou falando de um país que foi entregue a essa administração com essa relação em 71%. Nós provavelmente vamos fechar o ano com 80%. Então, em função dessa constatação, o crescimento ficaria na banda inferior do crescimento que o próprio arcabouço preconiza, 0,6%. E haveria necessidade de se retirar esse 1,9% que já foi acrescido ao orçamento. E aí eu estou falando de 65 bilhões de reais. Os investimentos seriam limitados a 0,6% do PIB, enquanto persistir essa questão do déficit primário e do desequilíbrio entre as contas públicas e principalmente essa relação dívida-PIB, passando de 80%. Isso seria uma redução de pelo menos 20 bilhões em 2025. E caso em 2025 nós não tenhamos uma trajetória declinante da dívida, e isso continuar de forma recorrente, o governo diminui os ministérios de 39 ministérios para 23. Então, teríamos uma economia de mais 2 bilhões de reais. E, principalmente, acabarmos com o que ocorreu por ocasião da votação do arcabouço.
Para concluir. Já estou no finalmente aqui, no principalmente, que é justamente se tirar as penalidades pelo descumprimento das metas fiscais. Nós excepcionalizamos a lei de responsabilidade fiscal, em especial o fato de que a improbidade administrativa pelo descumprimento das metas. Isso existia até 23. Quando chega o governo do PT, afasta essa responsabilidade pelo não cumprimento da meta primária. Então, o que nós propomos é que os administradores públicos sejam responsabilizados caso não cumpram a meta primária proposta à nação brasileira. Então, pedimos a atenção de Vossas Excelências para aprovarmos essa emenda, que significa 135 bilhões de reais aproximadamente de economia no próximo ano, e não os 20 bilhões que o governo oferece. E ao longo de 10 anos, mais de 700 bilhões de reais. Que a nação brasileira gostaria de ouvir do governo, e eu aqui ajudando o governo e Vossa Excelência, senador Jacques Wagner, não tenho dúvida, estou cumprindo o meu papel e Vossa Excelência vai ser receptivo e vamos juntos fazer o nosso papel a favor do Brasil. Com a palavra.